hoje é o dia que Deus vai fazer grandes coisas. Quem crê nisso aqui? Toda pessoa que se aproxima de Deus, pessoal, ela tem que chegar com essa confiança, não é vir por vir, é você crer, não, Deus vai me abençoar, Deus tem um milagre para mim, amém? Então pode abrir o coração, hoje eu estou com uma boa palavra, vamos lá em Provérbios, você que tem a Bíblia, todos assentados agora, Provérbios capítulo 12, nós temos o melhor conselheiro de todos. Quem que é o nosso conselheiro? É Jesus? É Deus? Será que a gente tem ouvido o conselho dele ou a gente tem ouvido outros conselhos? Cuidado, faça do Senhor o seu conselheiro. Se você deixar Deus sempre ser o seu conselheiro, você não vai tropeçar, você não vai cair, você vai vencer. Diga glória a Deus. Olha o que Salomão falou para nós, usado pelo Espírito de Deus, Provérbios 12, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá? Provérbios capítulo 12, verso 5. Ele começa dizendo assim, pessoal: os pensamentos do justo são o quê? Retos. A gente tem que entender que Deus conhece os nossos pensamentos. Você sabia que a gente não é responsável pelo que pensamos? Não. Tem hora que vem certos pensamentos que a gente sabe que não são certos, não são bons. O que você tem que fazer com aquele pensamento que não é bom? Rejeitar. A pessoa que quer morrer, começa na onde isso aí? A pessoa começa a pensar na morte, começa a pensar, não, porque se eu morrer, eu vou resolver o meu problema, e daqui a pouco essa mesma pessoa está querendo dar cabo da própria o quê? Vida. Mas existe também o pensamento pecaminoso. Irmão, a gente não pode emprestar nossa mente para o diabo. Quando o diabo tentar trazer qualquer pensamento errado, tem que falar, eu sou de Jesus, eu tenho a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Pastor, de repente vem um pensamento, rejeite. O pensamento do justo são retos. Mas aí olha o que diz a outra parte, que é a nossa mensagem. Mas, no mesmo versículo, os conselhos do ímpio são o quê? Engano. Toma cuidado. Irmão, aquele que não está na presença de Deus, ele nunca vai poder te dar um bom conselho. Jamais. A pessoa que não serve a Deus, ela pode falar o que ela quiser falar para você. Ela vai falar do que ela acha, do que ela pensa. Só que quem é de Deus, irmão, é dirigido por quem, pessoal? Por Deus. Então, cuidado, quantas vezes a gente ouve o conselho do ímpio, alguém que não está na igreja, alguém que não tem comunhão com Deus, alguém que não serve a Deus e quer dar conselhos. E pior é a gente querer o quê? Está lá, ó, lê de novo. Mas os conselhos do ímpio são o quê? Não dê ouvido. Pastor, mas é uma boa pessoa, porque muitas vezes a gente pensa assim, pastor é meu amigo, é gente boa, mas se ele não está na presença de Deus, irmão, ele não vai poder te dar um bom conselho. Se ele não serve a Deus, ele não conhece a Deus, ele não vai poder te aconselhar. E você sabe que um conselho, se ele for ruim, ele pode fazer a pessoa sofrer consequências, pode ou não pode? A pessoa acaba ouvindo um conselho errado. Você sabe quantos casamentos acabaram por causa de um conselho de ímpio? Porque o ímpio, ele pensa assim, não deu certo, casa de novo, não deu certo, casa de novo. Você vai casando até dar certo. Mas a Bíblia ensina assim? A Bíblia diz, pessoal, o que Deus uniu não separa o quê? Só que para o ímpio é normal, não deu certo, não está dando certo, separa. Cuidado. Aí ele fala mais, a outra parte, versículo 6. As palavras dos ímpios são para armarem o quê? Ao sangue. E tem gente que acaba caindo. Tem gente que acaba entrando numa situação que não era para entrar. Mas por quê? Ela, ao invés de ouvir a Deus, ao invés de fazer Deus o seu conselheiro, aquele que vai dar a direção certa, ela começa a dar ouvido a pessoas que nem na presença de Deus estão. Irmão, isso é muito sério. A Bíblia fala de um rei, volta no Antigo Testamento, ele foi ouvir conselho de qualquer pessoa. Olha o que aconteceu, vamos lá? Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Então, nunca ouço o conselho do ímpio, mesmo que aquilo que ele fale parece ser muito bonitinho, mas lembra, o meu conselheiro é o Senhor. Quem guia a minha vida, quem dirige a nossa vida, quem é, pessoal? É o Senhor. Lembra do que Salomão falou, o conselho do ímpio é mau, é engano.
Se você ouvir o conselho de uma pessoa que não está na presença de Deus, você está seguindo um conselho enganoso. E você sofre a consequência. Esse rei aqui, chamado Jeroboão, irmão, ele seguiu um conselho errado. Olha o que um conselho pode fazer com uma pessoa. 1 Reis, capítulo 12. Quem achou, diga glória a Deus. Você vê que ele se tornou idólatra e ele fez o povo se tornar idólatra. Vamos ler aqui para você entender? 1 Reis 12, versículo 26. E diz assim: E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de quem? Ele não queria perder o seu reinado. Aqui foi logo quando, você sabe que na época de Roboão, já falando de conselho, todo mundo sabe que as 12 tribos eram unidas. E Roboão, por ouvir conselhos de quem não deveria, o que aconteceu? Uma divisão. O povo que era unido, as tribos que eram unidas, um foi para um lado, outro foi para o outro. O reino do norte e o reino o quê? Do sul. Esse homem chamado Jeroboão, ele foi um dos primeiros reis logo após a divisão. E ele não queria, pessoal, perder o reino para Davi, para a descendência de Davi. Aí ele diz mais, versículo 27. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa de quem? Em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao quê? A Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão rei o quê? É como você fala, se esse povo voltar para Deus, eles vão recuperar o que perderam. Se ele se voltar para Deus, tudo irá bem para ele. Isso é para nós. A pessoa que anda na presença de Deus, ela pode ter luta, pode passar por dificuldade. Mas quando ela começa a servir a Deus de todo o coração, as coisas mudam ou não mudam, pessoal? Não é só frequentar a igreja. É a pessoa que começa a pegar final, eu vou ser fiel a Deus, agora eu vou obedecer a palavra, eu vou andar na presença de Deus. A vida da pessoa muda. Então, qual era o temor? Ele falou, não, porque se esse povo voltar para Deus, eles vão recuperar o reinado, eles vão viver bem. Aí, olha o que diz o verso, 28. Pelo que o rei tomou o quê? Conselhos. Olha o que aconselharam a ele. E fez 2 bezerros, o que, pessoal? De ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra o quê? E pôs em Betel e colocou outro em Dan. Você vê que o que ele fez foi diante de um conselho. Volta no verso 28, a primeira parte. 28. E pelo que o rei tomou o quê? Ele foi buscar conselho com quem? Com quem buscava a Deus? Ele foi buscar conselho, irmão, com quem não servia a Deus. Qual foi o conselho? Faça 2 bezerros de ouro. Quando você vai buscar conselho de ímpio, o ímpio nunca vai incentivar você a buscar quem? Ele vai tirar a glória de Deus. Não, você não precisa ir na igreja. Para que igreja? Igreja para quê? O que você vai fazer igreja? O ímpio sempre vai te aconselhar, irmão, a não buscar Deus. Olha o conselho que deram para ele. Faça 2 ídolos. Façam 2 bezerros. Ou seja, não adora a Deus não. Vocês vão se curvar a esses 2 bezerros. Olha o conselho. E quantas pessoas vão sair da igreja, hoje não estão mais na presença de Deus por causa disso. A pessoa, quando tinha uma dúvida, ao invés de buscar Deus, foi buscar conselho do ímpio. E o que Salomão falou? É enganoso. Daqui a pouco a pessoa que estava todo dia na igreja já não está vindo mais. Mas por quê? Qual foi o conselho que deram para ela? Para de ir na igreja, você está perdendo tempo, você fica fazendo o que igreja? Você vai lá para a igreja, eles só querem tirar o seu dinheiro. Não é isso que o ímpio fala? E tem gente que dá ouvido, irmão. Irmão, olha o conselho que deram para ele. Construa 2 bezerros, você deixa Deus, você não precisa de Deus. Cuidado com os conselhos, irmão. Quantas pessoas estavam firmes na igreja, Deus estava abençoando, começou a dar ouvido ao conselho errado, saiu da presença de Deus, hoje não ora mais, não busca mais, perdeu a comunhão, é o conselho errado. Tem que tomar cuidado, pessoal. O conselho que deram para ele, aí eu até coloquei aqui, qual é o conselho do ímpio? Tira a glória de Deus, incentiva você a não ser fiel, o que, pessoal? Esse é o conselho. E tem gente que deixa o bom conselho, que é o que vem de Deus, porque, pessoal, eu estava explicando hoje, primeiro,
Você sabe quantos livros tem a Bíblia? 66. São 39 livros no Antigo Testamento, marca para você nunca esquecer, e 27 livros no Novo Testamento, ou seja, 66 livros. Quando você estiver precisando de conselho, vá na Bíblia. Aqui tem conselho, tem ou não tem? Aqui tem conselho para tudo que você for fazer. Por que eu vou ouvir o ímpio? Eu tenho Deus, irmão. Se eu tenho Deus que me aconselha pela palavra, por que eu vou dar ouvido, ouvir conselho de pessoas que nem sequer estão na presença de quem? E tem gente que prefere ouvir um amigo, só que o amigo não serve a Deus, o amigo não está na presença de Deus. Que conselho que esse amigo vai dar? Imagina, você vai ouvir conselho de pessoas que nem sequer servem a quem? E é na onde, pessoal, vem a consequência. Você lembra de Isaías 30? Vamos lá, por favor? Olha o que Deus falou aqui acerca do povo. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1 em diante. Então, você vê, o rei foi ouvir conselho dos homens, incentivaram ele a fazer idolatria. Incentivaram ele, não, façam deuses. Mas peraí, a Bíblia diz, somente ao Senhor teu Deus o quê? Adorará. Quando você começa a ouvir conselho, não que vem de Deus, e começa a ouvir conselho de pessoas que não estão na presença de Deus, é isso que elas vão fazer. Vão incentivar você a abandonar Deus, vão incentivar você a deixar Deus. E eu pergunto, o que é de nós sem Deus? Quem é dependente de Deus aqui? Como é que eu vou abandonar o Senhor? Nós somos dependentes dele. Ele é o nosso conselheiro. Diga, o meu conselheiro é o Senhor. Irmão, enquanto você fizer de Deus o seu conselheiro, você ser aconselhado pela palavra dele, você vai bem. Mas quando você deixa esse conselho para ouvir pessoas que não são de Deus, pessoas que não estão na fé, você está ouvindo um conselho enganoso e vai sofrer a pena. Sofre ou não sofre? Sofre. Olha o que diz aí, Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. E tem gente que é assim, tudo que a pessoa vai fazer, ela pergunta para uma pessoa, ela pergunta para um amigo, mas ela não pergunta para quem, pessoal? Para Deus. E você sabe que tem pessoas que não perguntam para Deus, porque ela sabe que Deus não vai aprovar. Ela sabe que Deus não vai dar o aval para ela fazer o que ela quer fazer. Então, aí ela não pergunta para Deus. Aí ela vai perguntar para pessoas, muitas vezes um amigo, uma pessoa que gosta dela. Aí ela chega para a pessoa, então, eu estou pensando, o que você acha? Aí ela vai e faz. Só que ela não buscou o conselho de Deus. Ela deveria ter esperado Deus falar. Ela deveria, eu vou lá na igreja, Deus vai usar o pastor. Irmão, toda vez que você precisar de um conselho, venha para a igreja. Na mensagem, Deus vai dar o conselho. Quem crê nisso aqui? Mas a pessoa não quer vir para a igreja. A pessoa prefere procurar um amigo, e que tristeza. Você sabe com quem que ela vai se aconselhar? Pessoa que não tem temor de Deus, pessoa que não é fiel a Deus. Que conselho que essa pessoa vai dar? Qual foi o conselho que deram para o rei? Faça 2 bezerros de ouro. Olha o conselho. Irmão, buscar conselho em quem não é de Deus, é conselho que vai te levar para a destruição. Aí ele diz mais, a outra parte do versículo. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meio espírito, para acrescentarem o quê? A pessoa, primeiro, ela deixou de ouvir o conselho de Deus para ouvir o conselho do homem, ela já vai começar a pecar, ela já vai começar a errar. Mas aí diz mais, versículo 2, que descem da onde, pessoal? Do Egito, sem perguntarem o quê? A pessoa não consulta a Deus, não pede a direção de Deus e vai tomando decisões, vai tomando, atitudes. A pessoa não orou, a pessoa não buscou, mas aí age. Aí depois que vem a consequência, ai meu Deus, não, mas peraí, você não consultou a Deus, você não pediu a direção de Deus. Se você tivesse pedido direção de Deus, quantos males a pessoa evitaria? Você vê que eles foram lá, que descem ao Egito sem perguntar a minha boca. Aí diz mais,
para se fortificarem com a força do quê? E para confiarem na sombra o quê? Porque naquela época, pessoal, o Egito era considerado uma nação poderosa, uma nação que tinha tudo. Hoje o diabo quer que você olhe para o mundo, sabe? Ele quer que você olhe para o mundo achando que é do mundo que vai vir o nosso auxílio. Não, eu tenho que olhar para o alto. Nosso socorro vem de quem? Vem de Deus. A nossa ajuda vem de Deus. Eu não tenho que ficar olhando para o mundo, não. O mundo não vai dar o que eu preciso. A ajuda que eu preciso, eu vou olhar para o alto. É Deus. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha ajuda. Eu falei uma vez aqui, o mundo nunca vai dar o que a gente precisa. Presta atenção. Jesus, quando foi crucificado, Jesus sentiu sede. Aqui a gente aprende que o que a gente precisa, homens não podem nos dar, e muito menos o mundo. Jesus, com sede, ele fez um pedido na cruz. Quando ele falou, tenho sede, ou seja, ele queria o que, pessoal? Água. Você vê, o único pedido que ele fez, ele disse, eu tenho sede. Você vê que ele esperava que os homens dessem a ele de beber, e desse o que? Água. O que os homens deram para Jesus? Vinagre. E você sabe que foi de forma humilhante. Eles levaram o vinagre até a boca dele numa esponja. Você vê? E você sabe que aquela esponja, segundo os estudiosos, pessoal, aquela esponja que eles molharam para levar a bebida até a boca de Jesus, os romanos usavam ela para fazer sua limpeza. Quando iam no banheiro. Você está entendendo, sim ou não? A limpeza física. Olha a humilhação que o nosso Senhor sofreu. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? O mundo nunca vai dar o que a gente precisa. O que você precisa, quem vai dar para você? O que nós precisamos, você tem que olhar para o alto, você tem que falar, meu Deus, me ajuda. Deus vai te ajudar. No que a gente precisa, quem é que vai ajudar a gente? É Deus que não vai. Você vê, eles foram para o Egito. Não, vamos lá, porque eles vão nos ajudar. A mesma coisa, a pessoa está em dúvida, ao invés de vir para a igreja, não, eu vou lá assistir o culto, eu vou ligar a TV, eu vou ver que palavra Deus vai usar o missionário para me dar. Mas a pessoa não recorre a Deus, irmão. Vai bater em outra porta, vai buscar conselho aonde não deve. Aí, olha o que diz mais no versículo 3. Porque a força de Faraó se vos tornará o quê? Eles achavam tanto, não, porque vão nos ajudar. Não ajuda coisa nenhuma. Irmão, quem vai te ajudar, quem vai te dar o conselho de como agir, de como proceder, é Deus. Amém? Toda pessoa, você vê, leia novamente. Porque a força de Faraó se vos tornará o quê? A pessoa que não busca o conselho de Deus, a pessoa que não deixa Deus aconselhar ela pela palavra, ela faz o que os outros fazem, ela faz o que o coração dela faz, mas não segue o conselho de Deus, ela vai passar vergonha, vai sofrer. A pessoa que deixa, porque, aí outra coisa, eu falei que a Bíblia tem quantos livros? 66. Sabe quantos capítulos tem a Bíblia? 1189. Irmão, tem conselho para todo mundo, tem ou não tem? Para todo dia, para cada situação, abra a Bíblia. São 1189 capítulos, de Gênesis, que é o início, até Apocalipse. E 1189 capítulos. Vai ter conselho, vai ou não vai? Mas a pessoa não quer ler a Bíblia. A pessoa está lá pensando, eu vou ligar para o amigo. Você devia abrir a Bíblia, irmão. Aqui está o seu conselho. Pastor, estou pensando em pedir conta do trabalho, eu estou pensando em me separar, estou pensando... Você já leu a Bíblia? Porque se você lesse a Bíblia, Deus ia dar o conselho, Deus ia dar a direção, Deus ia mostrar como resolver, e Deus ensina da maneira mais fácil, sim ou não? Outra dúvida, outra de interesse. Sabe quantos versículos tem a Bíblia? 31.100. E cada um desses é um conselho para nós. São 31.100 versículos. Ou seja, tem conselho que não acaba mais. Não é verdade? Mas aí não. Ao invés de buscar conselho na palavra, como eu falei. Imagina você está com problema no casamento. Aí ao invés de abrir a Bíblia, Deus me dá uma palavra, Deus fala o que eu tenho que fazer... Aí você vai procurar a pessoa que já está no 3º casamento.
Qual é o conselho que ela vai dar? Eu já estou no terceiro, você só está no primeiro. Descasa e casa de novo. Vai procurar conselho com quem é desonesto. A pessoa, o que ela vai falar? Faz igual, não tem problema, o mundo é dos espertos, mas o céu é dos santos, irmão. O mundo pode ser dos espertos, mas para entrar no céu tem que ser santo. E ser santo é praticar o que, pessoal? A palavra. Irmão, quantas pessoas hoje entraram numa situação que poderia ter sido evitada, estão passando um sufoco, porque não ouviram o conselho de quem? Ouviu o conselho do amigo, ouviu o conselho de quem não devia. E pessoal, tem hora que até pessoas próximas, a gente tem que estar tanto na presença de Deus, porque se alguém der um conselho errado, você vai entender. Você lembra do Jó? Jó passou por isso. Imagina, marido e mulher, quando o casal está passando por uma luta, o que é normal? Um dá uma palavra para o outro, não, nós vamos vencer juntos, eu estou com você está comigo, e juntos nós vamos vencer o quê? Essa batalha. Não seria o normal, sim ou não? Você lembra qual foi o conselho que a mulher de Jó deu para ele? Quem lembra? Irmão, imaginem, se a própria mulher falou, amaldiçoa a Deus e o quê? Mas o Jó ouviu aquele conselho? Cuidado, irmão. Tem hora que o diabo pode usar a pessoa até próxima a você, que vai dar um conselho, mas o conselho errado. Só que se você ouvir, você sofre a pena. Imagina se o Jó falasse, é verdade, Deus não gosta de mim, já perdi meus filhos, minha vida está indo de mal a pior. Mulher, quer saber? É verdade o que você falou. Não, o Jó não ouviu aquele conselho. Outro exemplo, Jesus. Jesus tinha um discípulo chamado Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta. Pedro era de Deus ou não era? Sim ou não? Mas Pedro teve um momento que Pedro, pessoal, Satanás usou a boca dele. Pastor, como assim? Jesus reuniu os discípulos e falou, olha, é necessário que eu padeça. Jesus falando do plano, eu vou ter que morrer, mas fique em paz que eu vou voltar. Aí o Pedro toma a palavra. Ô mestre, peraí. Não, o senhor não vai morrer não. Não, o senhor não vai fazer isso. É como se Pedro quisesse dar conselho para quem, pessoal? Para Jesus. Na hora, Jesus andava tanto ligado com o Pai, é o que nós temos que fazer. Diga assim, quem anda ligado com Deus, não segue conselhos errados. Irmão, a gente tem que andar mais na presença de Deus, sabe para quê? Quando alguém tentar dar um conselho errado, você sabe que não é de Deus. Na hora que a pessoa tentar te dar um conselho que você sabe que está errado, fora da palavra, você não aceita. Lembra? Quando Pedro quis dar aquele conselho, o que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim o quê? Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas Jesus sabia que naquela hora, quem estava usando a boca de Pedro? Irmão, você acha que hoje o diabo não faz a mesma coisa? Muitas vezes a gente que está dentro da igreja do nosso lado, o pastor acaba de dar mensagem, a pessoa fala assim, não é bem assim não. Isso que o pastor está falando não é bem desse jeito não. Mas aí você decide, ouvir o conselho que vem de Deus, ou o conselho que vem da boca de quem? Imagina se Pedro, pessoal, não desse ouvido ao que Jesus falou. Imagina se Jesus desse ouvido ao que Pedro falou, o que seria de nós? Porque era necessário Jesus morrer, ser humilhado, mas ao terceiro dia, ele iria o quê? Graças a Deus, Jesus, porque Jesus poderia falar, Pedro é homem de Deus, Pedro é meu discípulo, mas pode acontecer. Irmão, pode acontecer, a pessoa que é muito de Deus, dá um conselho errado, pode ou não pode? Por isso que você tem que ter comunhão plena com Deus, porque quando a pessoa tentar dar qualquer conselho errado, dentro de você já sabe, não, está amarrado. Isso aí é o Satanás querendo me tirar da direção, é o diabo querendo me atrapalhar, mas eu não vou deixar não. Amém, pessoal? Quem está entendendo aqui? Agora, quer ver? Coloca o versículo que eu mandei, Provérbios 13:13. Coloca aí. Eu mandei antes. Provérbios capítulo 13, verso 13. Olha o que diz, pessoal. Vamos ler ali?
Quem despreza o bom conselho se envolve em o quê? Qual é o bom conselho? Que vem da palavra. Quantas vezes o pastor estava pregando, você não prestou atenção? Ali Deus estava dando conselho, é desse jeito, é dessa maneira. Quem não aceita o bom conselho que Deus fala pela sua o quê? Se envolve em dificuldade, irmão. Quantas vezes a pessoa, se envolveu numa situação que não era, mas Deus não é culpado, Deus falou. Porém, quando Deus falou, ela o quê, pessoal? Ouça a palavra. Aqui está o conselho para o pai, conselho para a mãe, conselho para o filho, conselho para o empresário. Aqui está o conselho para todo homem. Toda pessoa que quer um conselho, é só ler a Bíblia, é só vir para a igreja, é só ouvir a palavra. Aí você vai ter o bom conselho. E olha o que a Bíblia diz que o bom conselho faz. Provérbios, passa um pouquinho à frente. Capítulo 24, verso 6. Coloca na NBV, por favor. Provérbios 24, 6. Ele diz assim, ó: nunca vá para a batalha sem pedir conselho a vários homens, o quê? É errado eu pedir conselho para o homem, desde que ele seja de Deus, irmão. Se é um homem de Deus, vida no altar, na santidade, ele vai me aconselhar dentro do quê? Agora um exemplo, errado é eu pedir conselho para uma pessoa que nem da fé é. A pessoa não vem na igreja, a pessoa não conhece a palavra, a pessoa não tem vida com Deus. Como é que eu vou pedir conselho para uma pessoa dessa? Quando fala do ímpio, hoje é sexta-feira. Fala para o ímpio, estou indo para a igreja. Para de ser bobo, sexta-feira é dia de sair, sextou, não é assim que o pessoal fala? Sextou, eu vou curtir. Você nunca vai ouvir da boca do ímpio, vai para a igreja. O ímpio vai falar isso? Sabe o que ele vai falar? Você tem que parar um pouquinho, isso que eu digo, você tem que curtir, vai curtir um pouco, você precisa aproveitar um pouco, sair, você precisa se distrair, sai, beber um pouquinho, dançar um pouquinho. Isso resolve o problema? Pelo contrário, volta para casa, está lá o problema, tá ou não tá, pessoal? E outra coisa, sai para encher a cara, é perigoso sair, sofrer um acidente, fazer alguém que não tem nada a ver sofrer um acidente, sim ou não? Então, quando a Bíblia fala, nunca vá para a batalha sem pedir, é o conselho de Deus, irmão. Homem sábio, quando fala homem sábio aqui, são 1000, quantos capítulos, quem lembra? São 1189 capítulos. Está aqui os homens sábios. Levanta a Bíblia aí, ó. Aqui está os homens sábios. Versículos 31.100. Aqui está, ó, sabedoria. Aí diz, quer que fala outra parte, por favor? Bons conselheiros sempre nos ajudam o quê? Você quer vencer? Da onde vai vir o seu conselho? Da palavra. Os bons conselhos é aquela mensagem que o pastor usado por Deus te dá. Mas tem gente que não dá valor, tem gente que vem para a igreja, não vê a hora de terminar o culto, não vê a hora do pastor terminar, ele perdeu. Se ele tivesse prestado atenção na palavra, dali veio bons conselhos. Daquela mensagem, Deus deu vários conselhos para ajudar a pessoa, está escrito aí, ó, bons conselhos sempre nos ajudam, mas a pessoa não presta atenção. Eu estou meio sem tempo, pastor, sabe, a correria, eu não estou conseguindo ir na igreja. Se você não vem para a igreja ouvir o conselho de Deus, você vai ouvir o conselho lá fora. E o conselho do mundo não vai te ajudar em nada. Vai ajudar, pessoal? Não vai. Você quer ver? Outro provérbio de Salomão, olha o que ele fala mais. Agora, Provérbios 11, versículo 4. Provérbios, pode deixar na mesma versão. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Osni, eu falei errado. Provérbios 11, 14. Olha o que diz. Uma nação onde falta homens o quê? Cai. Mas se há conselheiros prudentes, o povo vive o quê, pessoal? Acabou. Se a gente deixasse sempre Deus ser o nosso conselheiro, viveríamos em segurança, viveríamos tranquilos, sossegados, quem concorda? Mas não queremos ouvir o conselho de Deus. Por quê? Porque vai ter momento que Deus não vai concordar com o que a gente quer fazer. E glória a Deus. Se Deus falar que é não, aceite. Foi um livramento. Diga amém, Jesus.
Mas a pessoa não, ela quer que Deus fale, ela quer que Deus concorde com o erro dela, ela quer que Deus concorde com aquilo que ela vai fazer. Irmão, Deus é pai. Nenhum pai quer ver o filho sofrer, nenhum pai quer ver o filho, quebrar a cara. Algum pai quer? Então qual é o conselho? Você já viu um pai dar conselho? Ó, filho, eu quero quando você cresça, você use droga, eu quero quando você crescer, você faça tudo que é errado. Algum pai dá esse conselho? Você sabe que até o pai que vive uma vida errada, qual é o conselho que ele dá para o filho? Não faça o que eu faço. Um dia eu estava vendo uma reportagem, muitos anos atrás, uma pessoa que vivia uma vida errada, aí o repórter falou, mas como é que fica em relação aos seus filhos? Ele falou assim, não, a vida errada que eu tenho é minha. Eu já falei para o meu filho, se eu sonhar que ele está fazendo o que eu faço, eu acabo com ele. Mas peraí, ele é exemplo para o filho? Mas você vê, né? Mesmo ele andando errado, qual é o conselho que ele dá para o filho? Não faça o que eu... Irmão, siga o conselho de Deus. Vamos voltar lá? Quem lembra onde começamos? Provérbios, capítulo 12, versículo 5. Nunca esqueça disso aqui. Cuidado. Deixa Deus ser o seu guia. Deixa Deus ser o seu conselheiro. Problema no casamento, problema financeiro. Quem é que vai dar o melhor conselho para nós? É Deus. Não ouça quem não está na comunhão. Não ouça conselho. Ah, pastor, mas é uma pessoa muito experiente. Pastor, é uma pessoa muito gente boa. É assim que muita gente cai. E você sabe, a pessoa que dá um conselho errado, depois que você sofre a pena, ela fala, eu falei, mas não mandei você fazer. Não, mas se for ver, você que foi errado, porque você ouviu o conselho errado. Eu falava que nós temos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem 3 que te ensinam. O Pai, o Filho... Precisa do mais do quê? Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Quando eu tiver dúvida de qualquer coisa, eu vou buscar quem? A Ele. Então, vamos lá. Mas o conselho dos ímpios, engano. O conselho do ímpio é o quê? Engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas, mas aí olha o final. Mas a boca dos retos, o quê? Uma coisa é você ouvir quem é de Deus, e quem é de Deus, ele fala a palavra de quem? Uma coisa é alguém chegar para você, dar uma palavra, está dando um bom conselho. Ela usou a Bíblia, ela usou o que? A palavra. Mas aí a pessoa, ela dá um conselho da razão, o que ela acha, o que ela pensa. Se você ouvir esse conselho, você vai sofrer a consequência. Ele é o nosso conselheiro. Quem que é o nosso conselheiro? Então fica de pé, por favor. Vamos fazer uma oração.